Bom dia. Aqui nós vamos começar então mais um React. Para variar lá do Deriva, né? Só que dessa vez vamos ter uma pessoa nova. O professor André, segundo o título aqui do corte, né, diz que o professor André vai falar algo que vai incomodar a direita. Vamos ver o que é isso. Da terra virgem, basicamente significa que a terra é muito fértil, não foi explorada ainda, o solo, né? Depende, a fertilidade depende, né, dela ter sido explorada ou não. Tem terra que é mais fértil, terra que é menos fértil. E tem muito no Brasil, essas terras que ainda não são, que o solo ainda não tá gasto? Aí eu entro numa área que eu vou dar uma pincelada, tá? Mas isso é uma área de história bem pesada que tem a ver com a lei de terras de 1850. Então o que ocorreu em 1850? Tava começando a chegar um monte de colono aqui, né, da Europa, principalmente da Itália. Teve uma crise no sul da Itália. E aí o pessoal não tinha mais vida lá, eles começaram a vir aqui pro Brasil. São meados do século XIX. Os proprietários de terra aqui, eles tinham terras que não eram contíguas, então o limite não era parede a parede, cerca a cerca. Tinha muita terra que era do Estado. Quem que eram os congressistas, né, daquela época no Império? Eram os proprietários de terra. Você só podia ser político se você tivesse propriedades para poder dizer assim, olha, eu tenho que cuidar do público, porque o público afeta a minha propriedade. O trabalhador não tem propriedade, então ele não tem por que dizer nada. Ele não tem por que falar nada, porque tudo que o Estado faz afeta a propriedade. O cara não tem propriedade, não tem por que ter voz. Trabalha aí, cala a boca. Você podia votar quem tinha terra, né? E aí eu vou falar, porque uma vez eu dei aula sobre isso, me pediram para dar uma aula, então eu fui estudar esse negócio e eu fiquei chocado. Quando você vai ver os anais do Congresso dessa época, os deputados, eles falam assim, ó, a gente tem que encontrar uma maneira de pegar essas terras do Estado, que eram chamadas terras devolutas, porque se os colonos chegarem, os estrangeiros chegarem e conseguirem terras, isso é textual. Ele diz, quem que vai trabalhar pra gente? Os caras falam isso. Então por isso que eu gosto de história. É real. É real. E o legal de você estudar história, e por isso que quem estuda história dificilmente fica na direita. A não ser que a pessoa tenha realmente uma ligação muito forte com a ideologia. Porque quando você estuda história, efetivamente, você vai ver como os caras falam, eles não tinham vergonha disso lá. Hoje eles teriam. Quer dizer, ele está dizendo que quem estuda história, em outras palavras, tem que ser comunista, é isso? Coisa mais sem pé nem cabeça, né? Na realidade, eu acho que seria o oposto. Quem estuda história fica com aversão ao comunismo, né? Por exemplo, quando a gente vê um livro que me marcou muito quando eu era jovem, foi o Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Recomendo a todos que leiam. O Alexandre Solzhenitsyn ele ficou preso lá em Colima, não sei se pronuncia Colima ou Colimá, acho que é Colimá, né? Que era uma prisão do que ele chamava do arquipélago Gulag, né? Chamava de ilha, né? Uma ilha desgarrada no extremo oriente da União Soviética. Ele ficou preso lá e recolheu, né, depoimentos de acho que mais de 200 presos, e aí publicou, né, o arquipélago Gulag, denunciando as prisões, né, políticas da União Soviética. Quando você vê os relatos dele, você fala, isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível. Isso aqui é muita maldade. Isso aqui é uma coisa assim, simplesmente assustadora. Então, uma pessoa que lê o Arquipélago Gulag, a primeira coisa que ele vai ser na vida é anticomunista. Eu falo assim, isso aqui não tem o menor cabimento, acabou. O Alexandre Solzhenitsyn, né, ele foi expulso, tido como traidor da pátria, aquelas baboseiras soviéticas, né? Depois ele voltou para a Rússia, né, depois do fim da União Soviética. Acho que ele morreu em 2008, por aí, acho que é 2008 mesmo, né? Defendendo a família, defendendo os valores tradicionais e tal. Esse Arquipélago Gulag é um clássico, né? Todo mundo deveria ler. Acho que tem 500, 600 páginas. E realmente quem lê vai ficar anticomunista. Eu sou totalmente contrário o que esse professor já começou a falar, né? Porque não tem cabimento, né? Falar isso, porque mudou o padrão de pensamento, mudou, né, a maneira como a gente enxerga, e porque a gente começou a incluir partes dessas pessoas que não tinham propriedade. Mas lá não, é desavergonhado. Então fala, ninguém vai trabalhar pra gente. E agora? Como que vai ser? Aí eles desenvolvem um método de pegar terras do Estado e comprar por um preço muito baixo ou de graça. Simplesmente transferir a propriedade para juntar cerca a cerca,
para que os colonos não tivessem acesso às terras. Eu vou usar só esse exemplo para vocês verem o que ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a comprar estados lá para a costa oeste, né? Inclusive os estados, você pega lá na costa oeste, tudo um nome em espanhol, né? Califórnia, San Diego, né? A cidade, São Francisco. E aí por que esses nomes? Porque era tudo do México, né? A Califórnia era do México. E aí... Isso aqui não foi bem assim, né? Havia no Brasil muitas terras devolutas, né? Que é o nome técnico para essas terras, que eram resultado de sesmaria. O que é isso? Havia as capitanias hereditárias, e as capitanias hereditárias, então, eram divididas, então, em sesmarias, né? E aquelas que não foram colonizadas, elas ficaram justamente sendo as terras devolutas, né? Essas terras devolutas eram abandonadas, né? Na prática, quem ocupava elas acabava sendo o dono, né? Depois teve outras coisas complexas, não vamos entrar aqui, entra o termo grilagem e tal. Na prática, é verdade, os colonos vieram aqui para o Brasil fugindo da miséria lá da Europa e instalaram um regime do colonato aqui, que foi, aliás, um regime jurídico muito particular, muito diferente que teve, né? E tal. Mas o que se viu na prática? Se viu o progresso econômico dos colonos, quer em ambiente urbano, quer em terra. As terras, na realidade, no Brasil eram muito baratas num determinado tempo. Se trocava terra por cabeça de gado antigamente. Então, muitos desses colonos acabaram enriquecendo por atividade comercial, industrial, economia, etc. E acabaram comprando terras. Então o que ele está falando não é uma verdade histórica. Lógico, teve abuso aqui e ali, teve que eles estavam ávidos por mão de obra, teve essas manobras. Não estou justificando essas manobras, são imorais. Sempre teve abuso, desde que é o primeiro homem até o último homem, sempre vai ter abuso. Mas daí a falar e generalizar é um erro colossal. Mesmo na região do interior de São Paulo, que é da minha família, eu vi famílias de alemães enriquecerem sendo donos de terra, famílias de italianos serem donos de terra, famílias de poloneses serem donos de terra, japoneses serem donos de terra. Então, o que ele está falando é uma inverdade. Esses colonos tiveram a oportunidade de ter ascensão social e serem donos de terra, né? Tem aquela grande expansão para o oeste. Os Estados Unidos estão fazendo ferrovias, as ferrovias basicamente explodiram a economia americana de produtividade, porque você permitiu a interligação e a integração de grandes, vastas áreas do território nacional. E aí eles levam essa população, e adivinha o que eles vão fazendo ao longo do caminho? É tanta terra, o Estado dá terra. Ele fala, você quer vir aqui pro Wyoming? Eu vou te dar terra. Você quer vir aqui pro Texas? Eu vou te dar terra. E não é terra pequenininha, não. São terras vastas. Isso aí você vê nos filmes, assim. Não chama Far West à toa. Por que era o faroeste? Quando você fala faroeste, é meio uma área sem lei. Porque o estado que estava no norte ou na costa leste não conseguia chegar. Então quando tem aquela história dos Marshals, né, indo perseguir o cara, né, com a recompensa, porque assim, quem é o doido? Elegia um xerife naquela cidade e o cara morreu no dia seguinte. Isso, Aí porque quem quer ser xerife? Ninguém era uma queria. guerra aquilo lá. Chegava qualquer um ali, se o cara era mais habilidoso, ele tomava o poder na cidade. Então, pro Marshall, que era o cara que muitas vezes ia defender o estado, né, aquele filme, acho que é True Grit, que é Bravura Indômita, que é fantástico esse filme, ele mostra isso, não tem lei. Você chega na cidade e fala assim, não, porque a Constituição dos Estados Unidos fala, rapaz, que Constituição? Buf. Entendeu? Então, imagina, pra você ir se enfiar num lugar como esse, que não tinha estrutura de Estado, pra poder ganhar o dinheiro, tinha que ser uma recompensa alta. Então, a gente tá falando desse momento, os Estados Unidos deram as terras. E aqui eu acho que tem uma divisão importante entre Estados Unidos e Brasil. Porque quando eles fizeram essa reforma agrária lá, adivinha o que aconteceu? Você não teve uma classe de excluídos, originalmente, como a gente teve aqui, quando terminou a escravidão. Então lá ao terminar a escravidão, no sul, tem muitos estados que mantiveram, tem problemas até hoje, mas pelo menos as pessoas brancas, elas tiveram acesso à terra. Aqui no Brasil ninguém teve, branco e negro. Não acredito que ele está elogiando a ocupação de terra no oeste americano. Que horror! Isso daí nós podemos separar em dois momentos. Primeiro momento é que quando os Estados Unidos comprou a Louisiana, né? Começo do século XIX, né? Uma trama estranhíssima, né? Napoleão vendeu a Louisiana muito barata, né? E depois, num segundo momento, depois da conquista da Califórnia e outras regiões que foram tomadas, né, do México, em uma linguagem popular assim, roubadas do México, depois da guerra entre os Estados Unidos e o México. Então são dois momentos de ocupação.
primeiro momento de terras que eram de origem francesa, mas os espanhóis chegaram a ocupar lá também, e depois, num segundo momento, né, depois da guerra entre eles, a partir de 1820 já se ocupou as terras da Louisiana, e outro, a partir de 1860, a partir de 1850 e alguma coisa, já se ocupou aquelas terras. Mas o que nós temos na lógica que é absurdo dessa tomada de terras, tanto num caso como outro? Excluindo negros, né, ou seja, afrodescendentes, né, dos Estados Unidos, e excluindo os índios ou indígenas, né? Como é que um professor que se diz aí de esquerda, aí estou vendo pela camisa vermelha, vai dizer que não teve excluído nesse processo? É o maior processo de doação, um dos grandes processos de ocupação de terra que se excluiu uma porcentagem da população que era pobre, sim, foi os Estados Unidos, que excluiu. Cadê os negros e africanos na participação da conquista do Oeste? Não teve, foram completamente segregados. E o que aconteceu com os índios, que eram donos dessas terras? Foram massacrados por esses pioneiros americanos. Os americanos matavam os búfalos para matar os índios de fome. Contrataram lá mercenários prussianos para proteger a construção de ferrovia e espantar os índios. Aquele Buffalo Bill era matador de búfalo, depois criou um teatro, né, que representava lá ridículo, índios e gente do que seria hoje os pistoleiros do faroeste e tal. Quer dizer, um absurdo. Aquilo ali foi uma tremenda segregação entre brancos e de um lado e índios que morreram nessa ocupação, e que negros que não podiam possuir a terra, simples assim. E comparar isso com o Brasil nós tivemos uma miscigenação intensa, com colonos, com africanos, com indígenas, e muitos desses mestiços ascenderam socialmente e puderam ter a terra, né? Nós tivemos mestiços e africanos, né, negros africanos, que tiveram escravos, né, donos de terra, que foram senhores. Isso aí não teve nos Estados Unidos. Então, o que ele está falando, na realidade, é uma coisa que vai contra os fatos históricos. Espanta ele defender a ocupação de terra americana, que foi um exemplo de massacre e de segregação. O colono, Só a elite. que já era proprietária, entendeu? Aí tudo começa lá. Então você tem primeiro já a formação de grandes faixas de terra. Então eu peço perdão aos... Então, aí de novo, fica com essa lenda que aqui no Brasil só o rico tinha, até o pequeno e médio também teve ascensão, não tinha terra tão grande quanto o grande empresário do tempo do Império, mas eles podiam ter quinhões de terra. A prova disso é que a maioria esmagadora dos escravos não trabalhava em grandes propriedades de terra, mas sim em pequenas propriedades de terra. Se era pequena, não era de poderosos proprietários. Se era pequena, muitos deles eram de imigrantes, muitos deles eram de mestiços, muitos deles eram de próprios negros que ascenderam socialmente. Lembrando que escravidão não se confunde com racismo, embora uma leva ao outro, né? Então vamos continuar. Historiadores, se eu estiver cometendo, né, várias imprecisões aqui, a minha leitura é mais simplificada para caber numa conversa como essa. Então você concentrou muita propriedade fundiária, só que uma parte grande das terras ainda é do Estado. E o Bolsonaro tentou avançar nisso, em pegar terras que eram ou do Estado ou preservadas e tentar flexibilizar as maneiras de você se apropriar. Como que se faz isso? Você diz assim, olha, eu não vou fiscalizar com tanta força. Como que se faz isso? Subfinancia o IBAMA, subfinancia os órgãos de fiscalização. Todos eles foram subfinanciados, sofreram algum tipo de pressão, sofreram algum tipo de coação, né? Seja direta, indireta, tem várias maneiras que um presidente pode coagir um agente público a não fazer o trabalho dele. E aí você sinaliza para a população, ó, não estou fazendo tanta força, tá bom? Eu sou professor, né, gente? Então se eu chego para as pessoas e falo assim, para os alunos fazendo prova, galera, eu vou assistir um filme no Netflix com fone de ouvido, eu vou fumar você. Fala assim, eu vou até o shopping e eu volto daqui 1h30, o que vai acontecer? Não colem, hein? E você fala assim, olha, só que eu vou pedir para vocês não colarem, não olharem nada. Apenas aqui para exemplo, pessoas ficaram curiosas nessa história da conquista do Oeste, há vários livros que falam sobre isso, né? Só que a maioria deles estão em língua inglesa. E é aí que eu sempre digo que é importante para as pessoas aprenderem inglês, para poder ter acesso a uma boa bibliografia e não cair em conversa de professores esquerdistas que vão defender a conquista americana como elogio. Eu já vi outros aqui no Brasil
defendendo essa conquista aí do Oeste. Ignoram os índios e negros nesse processo. Há vários livros que tratam disso. Um deles é Legacy of Conquest, e não lembro mais o nome do autor, mas são títulos que estão em inglês. E para aqueles que não sabem inglês, eu recomendo o curso do Jonas Bressan, da B-Way. Né? A pessoa tem que saber inglês, tem que saber ler, se comunicar, porque é um jeito de não ser enganado por falsos não, né? Às vezes tem muito historiador que é competente, mas o viés ideológico atrapalha muito. Não funciona. Não liga no celular, na internet. Basicamente foi isso que o governo Bolsonaro fez. Se com fiscalização eles já tentam colar, né, que é o professor ali, imagina sem. Né? Então, quando você tira o Estado dessa função, você sinaliza para a população, principalmente para quem está ali, já só esperando, tá aberta. Passa a boiada. E aí eles começaram, teve uma série de invasões, e aqui o ponto do dado. Muitas invasões não são do MST, porque o MST tá com medo. Com um governo desse, você acha que eu vou colocar minhas famílias pra confronto? Eu percebo isso, tem muito ódio social, assim, que eu às vezes converso, sei lá, um cara que é Uber, pessoas mais comuns, assim, existe muito ódio direcionado ao MST. Você fala MST, já tem uma coisa meio terrorista, vagabundos, pessoas violentas, que vão querer invadir minha casa, minha filha, minha família, porque existe um medo que eu também entendo. Eu tô com o meu boné do MST no carro, eu não vim porque eu não queria ofender ninguém. Que podia ter vindo. Mas esse é o ponto. Eu tô falando isso de maneira muito aberta, porque eu estudo retórica em economia. E eu sei que se eu chegar aqui com o boné do MST, uma parte importante de quem tá me ouvindo vai falar assim, não vou escutar mais esse cara. E eu quero que eles pelo menos escutem o que eu tô falando. Quer dizer, é incrível, né? Ele sempre tem que colocar o Bolsonaro na coisa, sempre tem que criticar tudo que ele fez. E aí o povo defendendo o MST, quer dizer, critica o Bolsonaro e defende o MST. E o MST não é violento, por acaso. Não lembro o que eles fizeram lá na Aracruz. Sempre não tem violência no MST. Por acaso não é crime, não está previsto no Código Penal. Quer dizer, é ridículo. Né? Para ir procurar o outro lado. É só isso. Não quero que ninguém saia daqui. Caramba, o André me convenceu. Não. Só entenda que tem um outro lado nessa guerra que é muito importante que você entenda apenas. E tem muita coisa disponível para se entender. Então tem essa resistência muito grande mesmo. O cara que tá aqui assistindo e realmente se interessou, como ele pode começar essa jornada para si? Olha, é difícil eu sugerir, porque a economia tem muito livro disponível, mas eu vou sugerir, talvez, um livro que seja importante para começar nesse caminho, que é um livro, eu vou começar com o Paul Singer. Tá? Então ele era um professor de economia, ele era da área de economia cooperativa, que trabalha com esses movimentos de cooperativas, né? Trabalho em que os trabalhadores fazem autogestão, mas ele era, sobretudo, um grande professor. E ele tem um livro que chama O que é Economia? E é um livro muito bom, é um livro fininho, assim, bem para os tempos que a gente vive, né? Que as pessoas não têm muita paciência para ler livro extenso. Esse livro é bonitinho, assim, ele é muito bom para quem quer começar a se aproximar. Aí quem já tem uma sofisticação maior, já estuda isso mais há algum tempo... Quem já deu uma canhotada maior. Já ouviu, assiste mais vídeo, porque tem gente que pela participação no debate vai construindo o conceito. Não necessariamente são os conceitos mais rigorosos, mas assim, já vai tendo noção do que ocorre. E aí eu queria sugerir um livro que chama Como os Países Ricos Ficaram Ricos, e Por que os Países Pobres Ficaram Pobres. Esse é um livro muito legal do Eric Reinert. Depois eu posso mandar para vocês, né, a referência, o link para as pessoas procurarem. E por fim tem uma... Com relação à economia, eu sugiro o estudo da Escola de Salamanca, né, que era vinculado a um pensamento católico da economia, infelizmente hoje pouco abordado, né, seria um bom começo para estudo da economia. E aí tentar fixar bons conceitos e não ficar contaminado pela mentalidade marxista, né? Também vou fazer um jabazinho aqui. É um livro que eu escrevi com o Paulo Gala, que é um grande amigo meu, um brilhante economista. Ele é hoje economista do Banco Master. Ele era do Banco Fator, agora é do Banco Master. E a gente escreveu um livro que chama Brasil, uma economia que não aprende. Então a gente tentou trazer o debate que ocorre lá fora para dizer assim, olha, por que o liberalismo pode ser uma má saída para o Brasil? Se o liberalismo é ruim, com certeza o comunismo é pior ainda. Haja vista Venezuela e Nicarágua e Argentina, né? Que foram para o brejo econômico completamente. Então esse povo fica criticando o liberalismo e aí a solução que eles dão uma coisa pior, né? Quer dizer, uma maravilha. Na economia, possam, por exemplo, trabalhar no bastidor do que você faz aqui. O PT produzindo chip, produzindo internet das coisas, big data. Sem indústria é difícil você chegar lá. Então nesse livro, Brasil, uma economia que não aprende, a gente conta um pouquinho dessa história e a experiência de outros países, como a gente pode aprender com isso. A última questão é que sempre vem à tona, né, quando vem professores comunistas, que eles são a maioria, infelizmente. Por que eles são? Essa é uma boa questão. Primeiro, uma doutrinação forte, né?
a pessoa acaba acreditando no que aprendeu no segundo grau, vai para a faculdade, esse viés comunista é incentivado e a pessoa acaba acreditando. Outra, é a pessoa que precisa ser comunista por causa do emprego, né? Então, aí a pessoa quer dar aula numa faculdade, só que sabe que vai ter dificuldade se não for esquerdista. Então, ela adere ao sistema, né, para poder ser. Então, há várias razões para isso. Mas a pessoa que tiver boa vontade, a primeira coisa que se a pessoa tiver honestidade intelectual, a primeira coisa que ela não vai ser quando estudar história é ser comunista. Basta ler o livro do Alexandre Solzhenitsyn. Só estou citando um livro só, hein? Podia citar muito mais, Livro Negro do Comunismo, História da União Soviética e outras coisas, mas não, só estou fixando num, hein? Alexandre Solzhenitsyn. Basta um livro para a pessoa deixar de ser comunista. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso react, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.